brava gente brasileira. A gente acabou de passar pelas Olimpíadas de 2024, lá em Paris. O Brasil teve uma atuação muito importante, com pontos extremamente positivos, de muita felicidade, muita alegria e de muito orgulho pra gente de ser brasileiro. Mas fato é que o Brasil não é uma potência olímpica, nem utiliza de todo o seu potencial que tem nesse setor da sociedade. A real é que isso está diretamente ligado com a política de austeridade fiscal e com o neoliberalismo. Meu nome é Lucas Barros e é sobre isso que a Central do Trabalhismo quer debater hoje. Levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Veja, eu quero começar o vídeo de hoje mostrando um artigo do economista Davi De Cache. Quero colocar o artigo aqui na tela. Um segundo, vamos subir aqui. Boa, estamos aqui com o artigo do Davi De Cache. Eu quero dizer que esse artigo é muito bom, vale a pena que todos leiam até o fim. Eu não, obviamente não vou ler tudo aqui, mas vale a pena. Tá lá no Twitter dele aqui. Nem sabia que tinha artigo no Twitter, mas tem. Enfim. E nesse artigo aqui dele, ele mostra esse gráfico. Muito importante, evolução dos valores gastos com esportes de alto rendimento 2000 a 2023. A gente vê um aumento nos gastos públicos, analisando esse gráfico, um aumento nos gastos públicos durante principalmente o governo de Lula 1 e 2 e Dilma 1, muito pelas políticas de assistência aos atletas, né? O Bolsa Atleta de 2005, por exemplo, a Lei de Incentivo ao Esporte de 2006. A gente vê uma valorização da questão do esporte, do direito ao esporte, da universalização do direito ao esporte, e isso trouxe resultados práticos. A gente vai ler um pouco à frente aqui no artigo do De Cache. E é importante destacar, né, a queda nos gastos começa em 2014, no ajuste fiscal da Dilma, hein? Da Dilma. Claro, intensificado depois do golpe que ela levou. E hoje a gente retrocedeu aos níveis de gastos em relação ao esporte anteriores aos avanços do governo Lula 1. E seguimos aqui na miséria de gasto público, essa vergonha que é a austeridade fiscal brasileira, né? Como dá para ver no gráfico. Então, entre 2006 e 2014, vimos um crescimento expressivo nos valores destinados ao esporte de alto rendimento. Picos de investimentos, especialmente em 2007 e 2014, se traduziram em performances olímpicas memoráveis, veja só, culminando com um excelente desempenho de 2016, onde conquistamos 7 ouros e alcançamos a 13ª posição no quadro de medalhas. Esses resultados foram fruto de anos de apoio contínuo e crescente aos nossos atletas. Porém, desde 2015, as medidas de austeridade fiscal têm cortado drasticamente esses investimentos. A queda contínua nos valores liquidados retorna aos patamares preocupantes do início do ano 2000. Tá? Os dados são claros. Os aumentos no investimento tiveram um impacto direto e positivo no desempenho esportivo no Brasil, tanto em número de medalhas quanto na diversificação das modalidades premiadas. Se mantidas, as políticas de austeridade ameaçam desmantelar os avanços conquistados na última década. E pulando aqui para o próximo parágrafo, Rebeca Andrade, por exemplo, nossa medalhista também de ouro, começou a treinar em 2004, com apenas 4 anos de idade, fez sua estreia internacional aos 13 anos de idade no Pan-Americano de Ginástica Artística de 2012 e em 2016 conquistou 5 medalhas na Copa do Mundo. Portanto, toda a sua formação se deu em contexto de alta nos investimentos com esportes. Aqui a gente vê a prática, os resultados práticos do que é uma política contrária, de contraponto à política de austeridade fiscal praticada agora. Inclusive, falamos aqui da Rebeca Andrade, 3 ou 4 dias antes da Rebeca conseguir o ouro dela, a Veja, aquele panfleto que eu não posso nem dizer aqui o que eu penso, a Veja postou uma matéria sobre a Rebeca, dizendo que já gastou mais de 1 milhão com a Rebeca Andrade, só com a Rebeca Andrade, pela lei de incentivo ao esporte. A Veja só esqueceu de citar que isso foi em 12 anos. 12 anos recebendo. Isso se dividir dá 9 mil por mês. Isso é um valor pequeno comparado ao resto do mundo, às leis de incentivo ao esporte no resto do mundo, enfim, num tom completamente antipatriótico desse panfleto que todo mundo sabe que odeia o Brasil, que fala de patriotismo de goela, né? Enfim, agora é mais do que nunca crucial que nos unamos
para dizer basta à austeridade fiscal no esporte. Precisamos reverter a trajetória de cortes e restabelecer os níveis de investimentos que permitiram ao Brasil alcançar grandes conquistas nas últimas décadas. É o momento do governo Lula mostrar que valoriza os nossos atletas e que o esporte é sim uma prioridade nacional. Bom, vou botar na descrição aqui o artigo do Davi De Castro, quem quiser ler com mais atenção, com um pouco mais de profundidade, vale muito a pena. Vou me voltar para a tela aqui. E aí veja, isso revela o porquê que o Brasil não é uma potência olímpica. E tem potencial para ser. Todo mundo sabe disso, todo mundo que é brasileiro sabe disso. No Brasil, que é vítima da austeridade fiscal, não existe um apoio sistemático por meio de um programa, de um projeto de planejamento do Estado, de equipamentos públicos, de tecnologia, de infraestrutura, de incentivo orçamentário aos esportistas e atletas do Brasil. Existe, isso sim, uma política de austeridade, de corte violento e criminoso de gastos que tem consequências horrorosas na prática dos nossos esportistas e em diversos outros setores da vida brasileira. E aí, veja, para além de um apoio orçamentário, de mais orçamento, de mais investimento, de ampliação dos gastos públicos do governo, é necessário montar um sistema de garantia ao esporte, do direito ao esporte. Isso é outra coisa. O camarada Jones Manuel fez um vídeo sobre o tema chamado Por que o Brasil não é uma potência olímpica? No vídeo ele vai dizer exatamente isso, eu recomendo esse vídeo. Ele vai dizer exatamente isso. Ele faz uma comparação entre os modelos estadunidense e soviético e mostra, né, a questão da garantia universal do direito ao esporte que o modelo soviético oferecia e a questão do direito ao esporte. Direito esse garantido passando por diversas outras áreas da vida brasileira. Então, trabalho, emprego, renda, subemprego, moradia, alimentação, jornada de trabalho. Então, existe direito universal ao esporte com a escala 6x1. Eu debato um pouco isso, essa questão da escala 6x1 e o direito à saúde, o direito ao esporte, no vídeo O Movimento VAT e o Trabalhismo Brasileiro aqui no meu canal. Vou colocar o link na descrição também para quem quiser assistir o debate que eu faço sobre a necessidade de apoiar o movimento Vida Além do Trabalho. Para quem não conhece, um movimento que reivindica o fim da escala 6x1, escala de trabalho. Eu falo da importância do movimento e eu falo da necessidade do trabalhismo brasileiro, corrente da qual eu sou adepto, corrente da qual eu sigo, da qual eu faço a propaganda aqui no meu canal. A necessidade da gente apoiar o movimento VAT e apoiar o fim da escala 6x1. O vídeo está aqui na descrição para quem quiser ver um pouco mais. Mas lá eu debato um pouco isso. Existe direito ao esporte com a escala 6x1? Eu acho que não. Eu tenho certeza que não. Além disso, ligar, e aí fica de novo uma coisa que o Jones mesmo falou no vídeo dele, ligar a questão do esporte com a questão educacional. A infraestrutura educacional está intimamente ligada com a questão do esporte. Eu acho que Leonel Brizola, quando formulou o CIEPS, expressou de uma maneira brilhante, de uma maneira única essa concepção. Então o CIEPS, para além de uma educação pública em tempo integral, era também garantia de educação esportiva, de saúde odontológica, de saúde mental, de boa alimentação 5 vezes ao dia, de artes marciais, de esporte, de natação, de vôlei, de balé e muito mais. Conectar a questão do direito ao esporte à educação. Isso passou a ser uma realidade no Rio de Janeiro do CIEPS e do Leonel Brizola. Mas isso tem sido esquecido no Brasil da austeridade fiscal, no Brasil do neoliberalismo, continuado com muita eficiência no governo Lula. E aqui fica uma reflexão final. Não seria adequado um governo progressista, um governo de esquerda, pelo menos na retórica e na autorreferência, né? Não seria adequado uma política contrária em relação aos esportes? A gente acabou de ver as Olimpíadas. E é claro, a gente é o Brasil, porra. Não tinha como ser ruim o resultado, a gente ganhou ouro, isso aí mesmo. A gente é foda, mas dava para ser muito melhor com uma política responsável, avançada e contrária à austeridade fiscal. E aí não estaria na hora do governo Lula rever a sua política fiscal, rever o novo teto de gastos, que reprime os gastos do governo, rever a política de austeridade fiscal sendo levada a cabo
pelo Ministério da Fazenda, com aval, claro, do presidente Lula, não seria a hora de prestar atenção naquele gráfico que eu mostrei, que o Davi Decache emprestou pra gente aqui, pra gente ver os níveis de investimento, o que aconteceu. O governo Lula 1 investiu daquela maneira em educação, com todos os programas de assistência aos esportistas e atletas, e agora? Existe possibilidade de colocar em prática aqueles programas de incentivo aos esportistas com o atual teto de gastos? Enfim, que fique o apelo, a reflexão e a pressão para que o governo Lula mude sua política de austeridade fiscal, o que não é a expectativa, infelizmente. Quero muito agradecer a todo mundo que assistiu até aqui, pedir para que todos conheçam a Central do Trabalhismo. Nós somos um canal que fala, debate e propagandeia o trabalhismo, o socialismo brasileiro, o marxismo latino-americano, pensa o caminho brasileiro para o socialismo e faz uma reflexão sobre a trajetória histórica do trabalhismo brasileiro e sobre a conjuntura do Brasil. Se inscrevam no canal, deem like no vídeo, nos sigam em nossas redes sociais, entrem na nossa comunidade lá no WhatsApp, no nosso canal do WhatsApp, lá vocês recebem todas as novidades. Sigam as minhas redes sociais pessoais, as do Bernardo, que grava comigo aqui na Central, e as redes da própria Central do Trabalhismo. Muito obrigado, um abraço e até mais.